Very good morning to everyone. Muito bom dia a todos. Listening to what David has shared about his son, A ouvir aquilo que o David partilhou sobre o seu filho and then to get straight into a preaching is always difficult. e depois teres que fazer uma pregação logo a seguir é sempre um desafio. What's your son's name? Benjamin. Benjamin, é o nome do filho deles. I felt we should just pray for Benjamin right now. Eu senti no meu coração que devíamos orar pelo Benjamin agora mesmo. I mean, we hear stories like Tony shared that yesterday. We heard of your fame. Nós ouvimos histórias, não é? Ouvimos ontem da parte do Tony, né? Aquela passagem que diz: But nós já now, ouvimos, Lord- Senhor, da tua fama. But now, Lord, do it in our generation. Mas agora, Senhor, fala novamente na nossa geração. I think it's wonderful to see, especially young people, in doing such, amazing work in the most unusual place. Eu acho que é absolutamente incrível ver pessoas jovens a fazer estes trabalhos tão difíceis, nesses lugares tão inesperados. Would you like to stand? Vamos ficar de pé. And I'm going to pray for Benjamin. Eu vou orar pelo Benjamin. I don't know him, Eu não o conheço pessoalmente, but God knows him better than anyone else. mas Deus o conhece melhor do que qualquer um. Father, we thank you for Benjamin. Thank you for his heart to reach out to the unreached. Pai, nós te agradecemos pela vida do Benjamin, pelo seu coração de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Lord, at this very moment, may he know your felt presence. Que neste momento ele possa mesmo sentir a tua presença. Lord, he is on the front line, Ele está na linha da frente, facing many a challenges. enfrentar muitos desafios. And I know what both David and Janelle would be feeling. Eu não sei como o David e a Janet estão a sentir, But Lord, we stand with them mas nós estamos com eles as they have released their son. ao libertarem e enviarem o seu filho. And I pray, God, he will be used, Benjamin will be used amazingly and wonderfully for the extension of your kingdom. E oramos que o Benjamin seja usado maravilhosamente para o avanço do teu reino. Protect him, Protege-o, provide for him, provê para ele and above all, saturate him with your e, presence. acima de tudo, satura-o com a tua presença. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen, amen. I want to say this to Janelle particularly. Eu quero dizer isto à Janelle, especialmente. It is not a small task for to release Não é your uma child. coisa pequena de libertar, dar assim um filho. A child is a child for the mother, always, O filho é sempre um filho para a mãe, even when they have long hair. mesmo quando tem cabelos longos. But as I was praying, I had this image of how Moses' mother released him in a papyrus basket. E eu tive aquela imagem quando estava a orar de como a mãe de Moisés teve que o libertar ali naquele cesto. Released him into uncertainty. Libertou, enviou-o para a incerteza. While a lot of children at his age, Moses' age, was at risk of losing their life. Quando muitos bebés daquela idade, né, estão em risco de morrerem, Moses' mother took the risk of releasing him a mãe de Moisés tomou aquele risco de o libertar into the Nile River. e pô-lo ali no rio Nilo. And I believe as your son Benjamin passed through the rivers and the fire, like Julie read this morning, E eu acredito que o Benjamin, ao passar através dos rios e o fogo, como ouvimos a Julia ler esta manhã, God will be with him. Deus vai estar com ele. That papyrus basket was guided to Pharaoh's daughter not because the technology of the basket, Aquele cesto foi guiado até à filha do faraó, não por causa da tecnologia do cesto. God does not need a rudder to Deus- guide his people. Deus não precisa de tecnologia, não precisa de um leme para guiar o seu povo. Noah's ark had no rudder, A arca de Noé não tinha leme, but the
the ark landed where God wanted it to be landed. mas a arca acabou por pousar onde Deus queria que ela pousasse. For Benjamin, Para o Benjamim, you will always see his parents, vocês serão sempre os pais dele. because he knows the Lord, Mas porque ele conhece o Senhor, he will be his shepherd. ele vai ser o pastor dele. So just encourage him with Então, that. vamos encorajá-lo com isso. I like to get to know a little bit more about during our free time, but I think the truth is Eu gostava de saber um bocadinho mais depois we durante o need nosso tempo we need livre. to uphold such, young missionaries. Mas nós precisamos mesmo levantar e dar visibilidade a estes jovens líderes. Amen. Amém. Amen. Wow. Right. Even last night, just the final session, we were listening to Luke. Ontem à noite, na última sessão, estávamos a ouvir o Luca falar He said something which really hit me. e ele disse uma coisa que ficou mesmo comigo. We shouldn't be too worried about the exile. Nós estamos a ler Something in sobre o those exílio lines. And what happens in those places where you feel there aren't too many Christians. e o que é que acontece naqueles contextos onde sentimos que não há assim tantos cristãos. I believe, Luke, God is not only the God of the mountains. E eu acredito, Luke, que Deus não é só o Deus das montanhas. In your case, he's the Lord of the mountains. E no teu caso, sim, Ele é o Senhor das montanhas, But he is also the Lord of the valley. mas Ele é também Senhor do vale. And I love the way these stories are being unfolded now. E eu gosto mesmo da forma como a história se está a desdobrar agora. I heard about you many years ago Eu já ouvi falar de ti há from muitos anos, Guy Miller, do when Guy he Miller, he and Heather visited you, and at that time. quando eles te visitaram. And then, há of uns course, anos. Andrew is to visit you as connecting with you. E o André continua a visitar-te, a conectar. But those 5 children, those 5 lives Mas on aquelas the 5 screen. vidas que nós vimos no ecrã. And I just felt that 5 is equivalent to 500. E eu senti no espírito que aqueles 5 são o equivalente a 500. I know you went to care for those children. Eu sei que tu foste para cuidar daquelas And crianças. sometimes we question the ways of God, don't we? E muitas vezes nós questionamos a forma de Deus fazer as coisas. Not because in any wrong way, Não porque seja uma forma errada. because the question would be, is what Luke is doing, is it a church? E porque podemos fazer perguntas do género, aquilo que o Luke está a fazer é uma Because igreja? we have an idea how the church should start. Porque nós temos uma ideia de como é que achamos que uma igreja devia começar. But I believe his ways are higher than our ways. Mas eu creio que os seus caminhos são mais altos que os nossos His caminhos. thoughts are higher than our Os thoughts. seus pensamentos mais altos que os nossos. We cannot limit God. Nós não podemos limitar a We Deus. cannot put him in a box. Nós não podemos pô-lo numa caixa. People say, think outside the As box. pessoas dizem muitas vezes, pensa fora da caixa. I have a piece of suggestion for you. Mas eu tenho uma pequena sugestão para ti. When it comes to God, Quando estamos a falar de Deus, don't even have the box next to you. nem sequer tenhas uma caixa ao pé de ti. So otherwise we think that, think outside the box. God will suggest God also. Think outside the box, God. Ou então podemos estar a pensar, pensa um bocado fora da caixa, Deus. But when it comes to God, He has no box. Mas quando estamos a falar de Deus, Ele não tem caixa. Because He is an amazing God. Porque Ele é um Deus incrível. To give you an idea of how good and wonderful and powerful this God is, Para te dar uma ideia de quão grande, poderoso, incrível é este Deus. can you think of something very light? Consegue- Lightweight? Pensar em alguma coisa que é muito leve em termos de peso. Don't say people. Não digam pessoas. Feather. Uma pena. You put a feather up there Se soltarmos uma pena aqui em cima, and it takes some time to land. leva algum tempo até chegar ao chão. It is very light. É muito leve, The gravity pulls it down. mas a gravidade traz para baixo. Even if you put feather on a weighing machine, Até se pusermos uma pena numa balança,
it doesn't even appear anything on the weighing machine Se calhar nem vai aparecer nada, que aquilo não pesa nada, because it's so light. porque é tão leve. Can you hang that feather on nothing? Será que tu consegues largar ou pendurar aquela pena em nada? No one can do that. Ninguém consegue fazer isso. But it says in the book of Job, Mas no livro de Jó, he hangs the earth on nothing. que ele sustenta a terra em nada. Amen. Amém. Our small, little, fragile mind cannot comprehend A nossa what an mente amazing God we have. pequena e frágil não consegue compreender o quão incrível é este Deus que nós temos. So, Luke, be encouraged with what you're doing. Por isso, Luke, seja encorajado com aquilo que estás a fazer. You belong to a God who hangs the earth on nothing. Tu pertences a um Deus que sustenta a terra, a pendura em nada. And that 5 E aqueles 5 has the potential to be multiplied. têm o potencial de serem multiplicados. It's not how you start, Não é como nós começamos, it's about how you finish. mas é como nós terminamos. And he who has begun a good work in you E aquele que iniciou a boa obra em ti, will bring it to completion. a vai completar. God be with you, my friend. Que Deus esteja contigo, meu amigo. Amen. Amém. I'm not still preaching yet. E ainda nem sequer comecei a pregar. I hope you're getting something out of these things, yeah? Eu espero que vocês estejam a ser abençoados com estas coisas. I'm not that kind of people come and open the scripture and straight away start hitting sixes like, Eu não sou scoring goals. do tipo de pessoa que chega e começa, abre as escrituras e começa logo a marcar Contextualization is important. I'm in Portugal, you don't understand anything about cricket. golos. A contextualização é complicada. Eu ia falar sobre o cricket, mas aqui vocês não percebem nada disso. Scoring goals would be very appropriate, Mas marcar golos, sim, aí vocês já vão especially for the perceber. season that we are in. Principalmente na altura em que estamos agora, se eu fizeste aqui uma analogia com Yes. golos. Yesterday, when Andrew was talking about football, wouldn't it be wonderful if Ronaldo and Argentina, come into, that means Portugal and Argentina come into finals. O André ontem estava a dizer, não seria fantástico se na final Portugal e Argentina... I feel for you, for the Brazilian brothers and sisters. Eu sinto muito por vocês, irmãos brasileiros. I think the Portuguese not even considering the Brazil will reach in finals. Eu acho que os portugueses nem sequer estão a considerar Portugal, Brasil. The World Cup is reduced to Ronaldo and Messi. Eles estão só a pensar em Ronaldo e o Messi. Isto é o Mundial. All right. I'm going to look into the second topic of my preach, which is given to me. First one is the living church, and now it's the living gospel. Agora vou passar para o segundo tópico que me foi dado. O primeiro foi vivendo a Igreja Viva e hoje é vivendo o Evangelho. Or I should say living the gospel. Ou melhor, vivendo o Evangelho. In 1 Peter 3:15. 1 Pedro 3:15. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o... You didn't read the whole thing, did you? I'm preaching only one verse. You want to interpret from 5 verses, right? Eu queria continuar a ler. Okay. Colossians 1:6 says this. Colossenses 1:6 diz o seguinte: All over the world, this gospel is growing em todo o mundo este evangelho está a frutificar, and bearing fruit. a crescer e a frutificar. How? Como? All over the world. Em todo o mundo. So that includes Portugal. Isso inclui Portugal. That includes other nations represented here. E inclui todas as outras nações representadas aqui. All over the world, this gospel is bearing Em fruit. todo o mundo este evangelho está a dar fruto.
So it's not only the gospel is growing, but it's also bearing fruit. O evangelho não está só a crescer, ele está também a frutificar. Here, Apostle Peter is saying, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro está a dizer: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo, façam isso com mansidão e respeito. If the gospel is growing, E o evangelho está a crescer, and if the gospel is bearing fruit, e o evangelho está a dar fruto, someone is doing it rightly. onde isso está a acontecer, alguém está a fazer as coisas bem. And I hope we are doing it rightly. E eu espero que nós estejamos a fazer isto bem. So gospel is not just about telling that Jesus died and rose again. Porque o evangelho não é só dizer às pessoas que Jesus morreu e ressuscitou. In Colossians it says Jesus Christ is the gospel. Em Colossenses nós vemos que Jesus Cristo é o evangelho. So it is not just about coming to know Christ. E não é só sobre vir e conhecer a Cristo. So imagine a house, a Portuguese type of house. Então imaginem uma casa ao estilo português. So when you come to know Christ, irrespective of the faith background that you have, Quando vens e conheces a Cristo, não interessa o teu background, o teu that passado de fé. first openness to the gospel, your heart is now stirred to this amazing truth. Aquela primeira abertura ao evangelho, o teu coração de repente começa a ser movido por esta incrível verdade. And that you have come into that place and then you say, wow, this I never knew before. Chegas àquele local, àquela posição e tu pensas: uau, eu nunca tinha sentido, experimentado isto antes. Suddenly everything made sense Não for you. conhecia isto antes e de repente tudo faz sentido para ti. So it is like a house, as you enter, the door looks amazing. E é como uma casa e tu começas a entrar e a porta é magnífica. And you enter through that door, E tu entras naquela porta and that door could be e essa porta poderia ser a healing that you received, uma cura que tu recebeste, a deliverance that you experienced, libertação que a experimentaste, breakthrough that happened in your marriage, in your children, in your finance, or it could be one of those reasons that this door opened for you. um avanço que aconteceu no teu trabalho, uma bênção que recebeste na tua família, uma porta que se abriu para ti. But imagine for the rest of your life, you're standing at the door. Mas imagina que para o resto da tua vida tu vais ficar sempre ali à porta. Na entrada. Gospel of Jesus Christ. O Evangelho de Jesus Cristo It is like this amazing mansion. é como uma mansão incrível. You enter through this door, Tu entras através desta porta, but then you don't stay there. mas depois não ficas ali na entrada. There is a corridor. Há um corredor, Then there are many depois rooms. há muitos quartos, muitos There are cômodos. amazing living room. Tens uma sala incrível. There's a reading room. Há uma sala de It's a leitura. beautiful, bedroom and the closet and the kitchen and the dining area. Depois há quartos magníficos, há uma cozinha, há um sítio para comer. You and I have come into the kingdom. Tu e eu entramos no A reino. time such as this, Num tempo como este. and it could be through one of these things. Maybe somebody just got healed or prayed for your situation and you saw a breakthrough. E pode ser através de uma situação como esta porta, alguém orou por ti, uma cura que tu recebeste, um avanço, algo que se desbloqueou na tua vida. But we need to walk into all that what God has prepared for Mas us. nós precisamos entrar naquilo tudo que Deus preparou para nós. Can I hear an amen for that? Posso ouvir um amém? Because a lot of people were so amazed by this beautiful mansion. Porque tantas pessoas ficam tão maravilhadas com esta mansão incrível And he's saying, God healed me. e eles dizem: Deus me curou. Praise God for that. Louvamos a Deus por isso. Oh, God delivered me. Oh, Deus me libertou. Excellent. Excelente. God brought breakthrough in my marriage. Deus fez algo que salvou o meu Praise casamento. God for that. Louvamos a Deus por isso. But God has not just come into your life only to fix your marriage, only to heal you, only to just give you a breakthrough. He has an amazing plan for you.
Mas Deus não entrou na tua vida só para salvar o teu casamento, para te curar, para trazer aquele avanço na tua vida. Ele veio para te And not only even, transformar. not just, Tem um plano para a tua vida. not just even take you to heaven. Não só para te levar para o céu. That will happen in any way. Isso vai acontecer no But, fim das contas. but between that and your starting, God has prepared a wonderful thing for you. Mas entre aquele dia em que vais estar com Ele e hoje, Deus preparou algo incrível para ti. Mike has written this book which I stumbled on yesterday. O Miguel escreveu este livro que eu comecei ontem. Baptism in the Spirit and the Christian Life. O batismo no Espírito e a vida cristã. So I was flipping through this and I stumbled on this page. E eu estava a ler assim um pouco e encontrei esta página. A story is mentioned about a story from India. Ele menciona uma história da Índia. I guess it is the man who took you there, Joseph took you around to the slums in Mumbai. Foi o Joseph levou a ver This as place, favelas lá em this Mumbai. place Mike has mentioned here, just a stone throw away from where Julie and I live. Este sítio que o Miguel menciona aqui no livro é mesmo muito perto de onde eu e a Julie vivemos. The work that he mentioned in that book is about a lady from our church. E o trabalho que o Miguel menciona no livro é uma obra, um ministério que é feito Her por uma past life. senhora lá na nossa igreja. E a vida passada dela, She was a drug peddler. ela é traficante de drogas. So she used to travel in the train going from one city to another, and in the train she used to sell drugs. E ela ia de comboio de uma cidade para outra e no comboio vendia drogas. And she was caught, Ela foi apanhada, not in the first time, she did a lot of trade, and then she was caught. não foi à primeira, ela trabalhou muito antes e depois foi apanhada. And then she was taken into jail. E depois levaram-na para a prisão. I think she spent a couple of years in the jail. E ela passou, acho que uns 2 anos ali But na through prisão. prison ministry, Mas através do ministério ali na prisão, somebody shared the gospel with her. alguém partilhou o evangelho com ela. Then she was released from the E prison. depois, quando ela foi libertada da prisão, We as a church did a medical clinic, weekly medical clinic in this particular slum. nós ali naquela favela, o pessoal da igreja, nós fazemos uma clínica médica uma vez por mês. So every person who came to for the medical clinic, we gave them medicines as well as a gospel tract. Ou qualquer pessoa que venha à nossa clínica, então, recebe medicamentos, mas também um folheto com o evangelho. So one person took the tract Então, uma pessoa levou aquele folheto and he went to the nearby store and bought some peanuts. e foi a uma loja ali ao lado e comprou uns amendoins. And he made a cone and put the peanuts in that. Made a cone out of that tract and put the peanuts in that. Ele fez um cone ali com aquele folheto que nós tínhamos dado e pôs os amendoins dentro daquele cone. And then he went to drink a liquor, alcohol. E depois ele foi beber uma bebida alcoólica. And who was selling the alcohol? E quem é que estava a vender o álcool? This lady who came out of the prison. Esta senhora que tinha acabado de sair da prisão. So that was illicit alcohol, that drink that is, she's not allowed to make it, she's not allowed to sell it, but she was doing it. Esta bebida alcoólica, ela não podia, é ilegal fazer e vender aquela bebida alcoólica, ela estava a fazer So isso. this man had a couple of drinks, Então este homem chega, bebe 2 copos, ate the peanuts, come aqueles amendoins left the tract there. e deixou aquele folheto ali em And cima. the tract had who's Jesus, that was the tract, and it had our church address and telephone number. E aquele folheto falava sobre quem é Jesus, mas tinha também a morada da nossa igreja e o número de telefone. She then reached out to us. E ela então contactou-nos. And then our fellow elder Joseph and myself, we went to meet her. O Joseph, que é outro ancião da igreja, e eu fomos encontrar-nos com ela. She lives in a house, you can't even call it a house, it was a polythene bag on 4 poles. Ela vive numa casa, nem podemos chamar aquilo uma casa, era quase uma tenda improvisada. She has 3 sons, Ela tem 3 filhos, all of them young boys, at that time when we met her. todos jovens rapazes. She had no house number, so even to find her house in a massive slum was a A challenge. casa dela nem tinha número, por isso encontrar ali no meio daquela favela enorme foi um desafio. And so Joseph and I, Então in an Joseph expedition e eu, trip, up to our knees was a slush.
fomos na nossa expedição e tínhamos lama até aqui ao She joelho. was living literally among the mangroves. Ela estava a viver ali mesmo no meio do... It's a kind of a tree that prevents the seawater coming in. um tipo de árvores que eles têm ali que impede que a água do mar entre por ali. The whole place of the slum settled on a marshy land. E toda aquela favela está feita em cima de terra pantanosa. We went to her house. Nós fomos à casa dela While we were there, we wanted to, because she called us, that's why we were there. e ela chamou-nos, por isso é que nós estávamos lá. While we were talking to her about the Lord, E enquanto estávamos a falar com ela sobre o Senhor, men were coming to drink. os homens estavam a chegar para So beber aquela bebida alcoólica. she would serve alcohol and then talk to us. Então ela ia, servia mais uma bebida e voltava para falar connosco. So we heard her very patiently. Então nós esperamos ali After that, pacientemente we invited her to come to our church. e depois disso nós a convidamos para vir à We igreja. didn't have Hindi service at that time. Nós não tínhamos cultos em So we Hindi invited na her to come altura. to our church office. Então nós a convidamos para vir ao escritório da igreja. She came, we shared the gospel, she gave her life to the Lord. Ela veio, nós partilhamos o evangelho, ela entregou a sua vida ao Senhor. Now, we didn't want to tell her straight away, stop selling liquor. E nós não queríamos dizer-lhe imediatamente, olha, tens que parar de vender álcool. We wanted her to have the conviction. Nós queríamos que ela sentisse aquela convicção. And so one day she came and asked us, I think I'm doing a wrong thing by selling alcohol. Mas um dia ela veio ter connosco e disse, sabem, eu acho que estou a fazer uma coisa errada ao vender I want to álcool. stop this, she said. Eu quero parar de fazer isto. So we said, yes, of course, that's the right thing. You should stop it. E nós dissemos, claro, isto é a coisa certa, tens que parar de But fazer she isso. said, I'd like to start a grocery store. Mas ela disse, eu gostava de abrir uma mercearia. So we gave her a loan. Então nós fazemos um empréstimo And she started her first grocery store. e ela começou com a sua primeira mercearia. To cut the long story short, E para encurtar a história, today she's a businesswoman. ela agora é uma mulher de negócios. She prays for people. She preaches, reaches out with the gospel. Ela ora pelas pessoas, traz o evangelho às pessoas. Today she still has a house in the slum, 2-story with air-conditioned house. Ela hoje continua a ter uma casa ali na favela, mas agora é uma casa de 2 andares, tem She ar-condicionado. made the ground floor of this house can accommodate around 35 people, so she can hold prayer meetings. E ela fez com que aquele primeiro andar da casa tenha espaço suficiente para que eles possam fazer reuniões de oração ali. All her 3 sons, she set up business for them. E para cada um dos seus 3 filhos, ela abriu um negócio para cada um deles. One of her sons is a pastor. E um dos filhos dela agora é pastor. He is now leading a good church E ele agora está a liderar uma boa igreja. all over the world. Em todo o mundo, This gospel is growing and bearing este fruit. evangelho está a crescer e a frutificar. And it is a story, this story, when I read that, I thought maybe I should start with my, teaching from this story. This is an amazing gospel transformation story. Eu quando li esta história fui relembrado, olha, se calhar devia começar com isto. É uma história mesmo fantástica do evangelho. So Peter is challenging his readers. Então o Pedro está a desafiar os seus leitores. He talks about the hope, Ele fala da esperança, he talks about the church. fala sobre a igreja. Now he's talking about this gospel, living this gospel. Not only that you are part of the church, but how we live this gospel. Mas ele agora está a falar deste evangelho, não só que nós somos parte de uma igreja, mas como vivemos este evangelho. So I got 4 points from this Eu passage. tenho 4 pontos aqui nesta The passagem. first one, O primeiro, the gospel rules the heart. o evangelho controla o coração. It says, in your hearts, revere Christ as Lord. Ele diz, antes, em seu coração, santifiquem Cristo como Senhor. Everything begins from our heart, isn't it? Tudo começa no nosso coração, não é? If the heart is willing, there is a way for it. Se o coração tem essa vontade, vai se encontrar The um eyes of caminho. the Lord are searching to and fro, whose heart is fully committed to the Lord. Os olhos do Senhor estão a olhar de um lado para o outro à procura de um coração que está completamente comprometido com Ele.
Peter is encouraging the people before he talks about speaking and defending or explaining the gospel. He says it starts with your heart, how you revere God. Antes de começar sequer a falar das outras coisas e falar sobre defender o Evangelho, ele diz: as coisas começam no coração. Santifica Cristo como Senhor no seu coração. So, what does it mean by revere Christ, the gospel, in your heart? E o que é que isto significa então? Santificar a Cristo, o Evangelho no nosso coração. I think we all agree that Jesus is our Savior. Yes or Todos no? concordamos, não é? Jesus é o nosso Salvador. Any question about that? Alguém tem alguma dúvida? I mean, we all know how Jesus, oh, He is my Savior. Todos nós sabemos isso e dizemos: We love to Jesus sing songs about é o it. meu Salvador. Adoramos cantar canções sobre isso. But our struggle is not affirming that He's our Savior. Mas o nosso problema normalmente não é afirmá-lo como nosso Salvador, It is about whether He is your Lord. mas se Ele é o teu Senhor. In your hearts, revere Christ as Lord. Santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. That's going to be a game changer. Isso é algo que muda o jogo. So to revere means set apart, E santificar então significa separar, honor. honrar, You know, honor Him. He's the holy God. honrá-lo a Ele. Ele é o Deus Santo. Yes, in our unholiness, He found us. Sim, nós, quando estamos na nossa falta de santidade, Ele While nos encontrou. we were yet sinners, Enquanto nós éramos ainda pecadores, Christ Jesus died for us. Cristo Jesus morreu por nós. Hallelujah. Aleluia. Not because you were perfect, Não porque tu eras perfeito, not because you got everything right. não porque tu acertavas sempre. While we were yet sinners, Quando ainda eras pecador, Christ Jesus died for you and I. Cristo Jesus morreu por ti e por mim. But now that He has saved you, Mas agora que Ele te salvou, He wants you to be holy. Ele quer que tu sejas santo. He didn't say first become holy, Ele não diz primeiro tens que te tornar santo then I will save you. e depois eu vou te salvar. He saved you. Não, Ele salva-te. Now that you want to be holy like Him. Agora tu queres ser santo como Ele. Amen. Amém. Amen. So it's become, center of our identity is locked up in that, because it's not that we do these things to be saved. Because we are saved, we want to do these things. E isto tem tudo a ver com a nossa identidade. Não é? Nós não fazemos estas coisas porque queremos ser salvos, mas porque somos salvos, agora queremos fazer estas coisas. So the greatest apologetic that we can offer to people around us, that we acknowledge the lordship of Jesus Christ. Então, a melhor apologética que podemos fazer, defesa da fé cristã e do Evangelho aos outros, é fazer isto, colocar Cristo santificado no nosso coração. I'm sure you know this. People are not so impressed by what you have to say. Acho que vocês sabem disso. As pessoas normalmente não ficam muito impressionadas com aquilo que tens para dizer. I mean, they are not so impressed by how much you know, Normalmente não ficam muito impressionadas com o quanto tu sabes how eloquent you e are. quão eloquente és. All these things are impressive, Todas essas coisas são impressionantes. but people generally find wanting to know that you say Jesus is your Lord, do you really submit to His Mas Lordship? normalmente o que as pessoas querem saber é: tu dizes que Jesus é o teu Senhor, mas realmente te submetes a Ele? People often are convinced by the way you come across. This man says Jesus is Lord. I think he lives by His Lordship. E normalmente as pessoas acabam por ser convencidas quando eles olham para uma pessoa e esse diz que é Senhor, ou esta pessoa está mesmo a viver debaixo do senhorio de Jesus. I love Jesus. Eu amo Jesus. He's so nice. Ele é tão simpático. He's so compassionate. Ele é tão cheio de compaixão. He is so merciful. É tão cheio de He has misericórdia. blessed me. Ele me abençoou. He heals me. Ele cura-me. He does so many things for me. Ele faz tantas coisas boas para mim. He is like a genie. Anytime when I need him, he is there. Ele é como o gênio da lâmpada. Sempre que eu preciso, ele está lá. No. The next encounter that you have with Jesus is not the one which you feel nice. O próximo encontro que tens com Jesus não é aquele em que te sentes simplesmente bem. Not the one who you're looking at. Poor chap, he came on a donkey. Oh, sorry.
He came on a donkey. Ou aquela quando vemos Jesus vem sentado num jumento. But the next appearance is not on a donkey, it is on a white horse. Mas a próxima vez que Jesus aparece, não é, cavalgar, ele está sentado num cavalo branco. That's going to be scary. E isso vai ser mais assustador. At that time, it's not just we are not looking at him as a savior. E nessa altura nós não vamos estar a olhar para ele só como um salvador. We will look at him as our king. Mas vamos estar a olhar para ele como The o nosso King rei. of kings and the Lord of O lords. rei dos reis e senhor Hallelujah. dos senhores. Hallelujah. That hope, that eschatological hope that we need to have. Otherwise, we will treat Jesus like our genie. Essa é a nossa esperança escatológica. Isso é assim que nós vemos Jesus, senão estamos a tratá-lo como um gênio da lâmpada. So, when you say Jesus is my Lord and my Savior, it must affect every single thing that we do in our life. Por isso, quando dizes Jesus é o meu Senhor e Salvador, isso tem que afetar cada parte da tua vida. Your personal holiness, A tua santidade pessoal, the way you treat your wife, a forma como tratas a tua the way you esposa, treat your husband, a forma como tratas o teu your marido, family life, a tua vida familiar, your finance. as tuas finanças. You cannot have a different standard when it comes to finance if Jesus is your Lord. Não podes ter um padrão diferente para as tuas finanças se Jesus é o Because teu Senhor. everything is given by Him. Porque é tudo dado por Ele. So we are only custodians of the blessings that have come to us. Então nós somos só gestores destas bênçãos que nos são dadas a nós. That changes the way we look at generosity. Isso muda a forma como olhamos para a generosidade. So lordship is vital. Então é vital entendermos o senhorio de Jesus. So in your hearts revere Christ as Lord. Então nos vossos corações santifiquem Cristo Jesus como Senhor. said, many would say, Lord, Lord, they will not enter the kingdom of God. Jesus disse que muitos vão dizer um dia Senhor, Senhor, mas que Because- não vão entrar no reino dos Because céus. Jesus is not interested in the lip service. Porque Jesus não está interessado só nos nossos lábios, naquilo que sai da boca. Jesus wants to know, in your heart will you revere Him? Jesus quer saber se no teu coração o vais santificar como Senhor. Peter is saying, do not fear people. O Pedro está a dizer, não temam as pessoas, Because he knows the mistake that he made. porque ele sabe também o erro que ele cometeu. When he denied 3 times, one of the denial was to a young girl. Quando ele negou a Cristo 3 vezes, uma das vezes em que ele negou foi com uma jovem So rapariga. he knows what he's writing. E ele sabe daquilo que ele He's está a saying, falar ao escrever isto. I made a mistake. Eu cometi um erro. I don't want you to make the same Eu não mistake. quero que vocês cometam o mesmo erro. Number 2, Número 2. the gospel produces visible hope. O Evangelho produz uma esperança visível. It says, be prepared to give an answer for the hope you have. Nós lemos, né? Estejam prontos para dar a razão da vossa esperança. We heard that from Andrew and Luke yesterday. Nós já ouvimos isto do André e do Luke também ontem. How this hope works. Como é que isto tudo funciona? This is something very powerful. Isto é algo muito, muito poderoso. Peter doesn't say, be ready to explain your doctrine, O Pedro não disse, sejam muito bons explicadores de doutrina. which we are good at it. Seria uma boa edição. We will like to show how many books we have. Nós gostávamos de mostrar quantos livros é que nós temos. Those who don't read, it is in the front room. Aqueles que não leem, está ali na sala da frente. So, because we love to know, oh, I read this. Have you read that book? Porque nós gostamos de dizer, né? Eu li este livro, tu já leste este No, livro? I haven't read. Não, ainda não li. Oh, you should read the second one also. Também devias ler o I mean- volume 2. You not passed the first one. I mean, you're putting a lot of pressure on me now. Estás a pôr muita pressão sobre mim agora. People ask questions when they notice something is different. As pessoas começam a fazer perguntas quando notam algo diferente. They ask when they see your life change. Eles perguntam quando veem a tua vida What is the change they transformada. are looking for? E qual é essa mudança, essa transformação que eles estão à procura? Peace and pressure. Peace and pressure? Peace in pressure times. É paz que nós temos em tempos de pressão.
joy in difficulty, alegria nas dificuldades, stability in uncertainty, estabilidade em tempos incertos and kindness in hostility. e esta gentileza, este amor quando confrontados com hostilidade. So, Louis, help me with these things. I want make people to repeat this. Então, vamos Yeah. tentar So, repetir in Portuguese, yeah, isto em just português. repeat after. Ok, vamos repetir depois eu disser. Paz na pressão, alegria na dificuldade, estabilidade na incerteza e bondade na hostilidade. That's the testimony people are looking for. Isto é um testemunho que as pessoas estão à procura de ver. The early Christians, as you read from different epistles, they lived in a hostile environment. Os primeiros cristãos, nós lemos isto nas epístolas, eles viviam num ambiente hostil. Yet they were known for this unexplainable hope they carried. E, no entanto, eles eram conhecidos por esta esperança inexplicável que eles tinham. So it's not just our words, that hope is evangelistic. E não são só as nossas palavras, a nossa esperança que é evangelística. So why hope attracts people? Por que a esperança atrai pessoas? Everyone longs for hope but lives with anxiety. Porque toda a gente anseia por esta esperança, mas vive com ansiedade, Fear, uncertainty and insecurity. com medo, incerteza, insegurança. And I'm not minimizing the challenges that we face in life. E eu não estou a minimizar os desafios que nós enfrentamos nas nossas vidas. We are called to be different. Mas nós somos chamados para ser diferentes. Apostle Paul wrote his final epistle in that closing chapter. O apóstolo Paulo escreveu a sua última epístola ali no último capítulo. He writes to Timothy, Ele escreve a Timóteo: I have fought a good fight. Eu combati o bom combate. I have finished the race. Eu terminei a corrida. I have kept the faith. Mantive a fé. That should be our story as well. Essa deveria ser a nossa história também. I have fought a good fight. Eu combati o bom combate. Finished the race. Terminei a corrida. Kept the faith. E mantive, guardei a fé. Everyone needs to understand that. Toda a gente precisa de perceber isso. When believers live with deep hope, Quando os cristãos vivem com uma esperança profunda, people would ask you, why are you not afraid? as pessoas vão te começar a perguntar: por que é que não tens medo? How are you still peaceful? Como é que ainda tens tanta paz? Why are you not bitter? Por que é que não és uma pessoa cheia de How amargura? how do you stay joyful? Como é que tu te mantens sempre alegre? Point number 3, Ponto número 3. the gospel must be explained. O evangelho deve ser explicado. And he says, always be prepared to give an answer. Ele diz: estejam sempre preparados para dar uma resposta. So we don't believe in blind faith. Nós não acreditamos numa fé cega. We are asked to give an answer to the hope that we have. Aqui é-nos pedido para darmos uma resposta às perguntas sobre a esperança que nós So temos. not only that we experience the gospel in our life, Então não é só que nós experimentamos o evangelho but nas we nossas vidas, we must be prepared to give an answer. mas nós também temos que estar preparados para dar uma One resposta. of our friends trained our church on how to be a witness for Christ. Um dos nossos amigos ali na igreja pregou sobre como sermos testemunha You don't para need to know Cristo. so many scriptures. Não precisamos saber tantos You just versículos need da to Bíblia de know cor. what Christ has done for your life. O que tu precisas saber é aquilo que Cristo fez na tua vida. And if he has done, E se Ele fez algo na tua that's vida, your story. isso é a tua história. For me, I would say once upon a time I was struggling with unforgiveness. Por mim, por exemplo, há algum tempo eu estava a debater-me com um problema de falta de perdão. But then I heard the message of Christ Mas depois eu ouvi a mensagem de Cristo and about his forgiveness. e sobre o seu perdão. Today, I'm a free man. E hoje eu sou uma pessoa livre. I can forgive. Eu posso perdoar. And Christ has done this for me. E foi Cristo que fez isto por mim. That's your testimony. Esse é o meu testemunho, esse é o testemunho.
everyone does not have a dramatic, I was a murderer. Nem toda a gente tem um testemunho dramático. Eu era Some um people think that, assassino. oh, I have not murdered anybody. I don't think Christ has done anything for me. E as pessoas vão começar a dizer, olha, eu não sou um assassino, acho I- que pronto, Deus I- não fez nada em mim. You know, I had an adulterous lifestyle. Ou alguém que diz, eu tinha um estilo de vida adúltero, I used to take drugs. ou eu costumava drogar-me. Praise God, Jesus can save them as well. Dá glórias a Deus que Jesus pode salvar But pessoas you- como eles também. Everyone in this room was not in that background. Mas nem todos aqui têm esse background, este passado. I never tried drugs. Eu nunca experimentei I drogas, never por committed exemplo. adultery. Nunca cometi I never adultério, murdered anybody. nunca matei ninguém, But I was a sinner, mas eu era um pecador, saved by the grace of God. salvo pela graça de God Deus. knows my condition. Deus conhece a minha I condição. don't need to make it dramatic. Eu não preciso tentar torná-la I mean, dramática. sometimes Jesus would look at you, really? Às vezes Jesus vai olhar para ti e dizer, Were you a sério? murderer? Eras um assassino? No, you were not. Não, não eras. But you had unforgiveness. Mas tinhas falta de perdão no teu coração. You may have stolen things, Se calhar podes ter roubado coisas, or you are living a hypocritical life, ou estavas a viver uma vida de hipocrisia, or you lied. ou mentias. Every sin separates us from God. Todo pecado nos separa de Deus. And your testimony is very powerful in its place. E o teu testemunho é muito poderoso no lugar certo. And who Jesus is and what he has done for you is more important than anything else. E aquilo que Jesus fez por ti é mais importante do que qualquer outra coisa. Fourth and the final one. Quarto e último The, ponto. the gospel must be shared the gospel way. O Evangelho deve ser partilhado da forma do Evangelho. He says here, with gentleness and respect. Nós vemos que ele diz aqui no versículo 16, contudo façam isso com mansidão e respeito. In my opinion, this part is often forgotten. Na minha opinião, muitas vezes esta parte é esquecida. We are so passionate. Nós às vezes estamos tão cheios de paixão. Christ saved me, Cristo salvou-me and Christ should save you. e Cristo devia salvar-te a ti também. Christ must save you. Cristo tem que te salvar. You must be saved. Tens que ser salvo. Why aren't you saved? Por que é que não estás a ser salvo? Can you not hear me? Não me estás a ouvir? Yeah, Christ died. Cristo morreu. He shed the blood for you. Ele derramou o seu sangue por ti. No way. Nobody is going to come to Christ. Não, ninguém vai vir a Cristo se falares assim. But gentleness Mas esta mansidão and respect. e respeito. When Jesus met with that woman, an adulterous woman at the well, Quando in Jesus esteve- John's Gospel, chapter 4. Aquele encontro no Evangelho de João capítulo 4 com aquela mulher adúltera no poço. Knowing her fully well, Conhecendo-a perfeitamente bem. she was adulterous. Sabia que ela era adúltera. She was definitely not following Christ. Ela definitivamente não estava a seguir a Cristo. Yet, never once Jesus was disrespectful. Mas em nenhum momento Jesus foi desrespeitoso com ela. He valued her as a person, Ele a valorizou como pessoa, but yet challenged her to walk in the ways of God. mas desafiou-a a caminhar nos caminhos de Deus. Gentleness, Esta mansidão, respect. este respeito. So, these things are often forgotten. Estas coisas são, como eu disse, já muitas vezes esquecidas. And we have a responsibility. E nós temos uma responsabilidade. Truth without love pushes people away. A verdade sem amor afasta as pessoas. And we have a living testimony in what Luke is doing in the favelas. E nós temos um testemunho real, incrível aqui com aquilo que o Lucas está a fazer na favela. It is not sorting their life first. Não é tentar corrigir a vida deles primeiro, It is accepting them, mas é aceitá-los, loving them, amá-los and showing the love of Christ. e mostrar o amor de And Cristo. some of it may take E years. em alguns casos isto pode levar anos, But when they come through, mas quando eles finalmente chegam, people who have come from prison and other places, like we heard yesterday, as pessoas às vezes chegam de sítios como uma prisão, como ouvimos ontem. where else they will go? Para onde é que eu posso They ir will go agora? to a place. Quem é que me vai aceitar? They will go to a place where they are feeling accepted. Eles vão para o sítio onde se sentem aceitos. Disciples told Jesus, "Where else we can go? You have the words of eternal life." Os discípulos disseram a Jesus, não é? A quem mais iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
I was not aware of this truth when I first became a Christian. Quando primeiramente me tornei cristão, eu não estava bem ciente desta I verdade. was so enthusiastic about my salvation Eu estava and what tão Jesus done for entusiasmado me. com a minha salvação, aquilo que Jesus tinha feito por mim. Within months, I want to transform the whole world. Em meses eu queria transformar o mundo todo. And I heard a lot of messages on the second coming of Jesus. E eu ouvia muitas mensagens sobre a volta de Jesus. And my favorite topic was 666. E o meu tópico preferido era o 666, o I número had da no besta. idea what it was. E eu não fazia a mínima ideia o que é que But significava. I took great liberty in telling people they will go to hell if they follow 666. Mas eu tomei a liberdade de dizer a toda a gente que elas iriam para o inferno se seguissem o 666. I wrote handwritten letters to my family. Eu escrevi cartas escritas à mão para a minha família. And I'm so ashamed of what I wrote now, what I wrote. I mean, those letters were far from anything that Paul wrote. E eu tenho vergonha agora, olhando para trás das cartas que escrevi, estão tão diferentes daquilo que Paulo teria escrito. Most of those letters were condemnation, A maior parte daquelas cartas eram de condenação, showing them how bad they were, a mostrar como eles eram how más pessoas, idolatry will take them to hell. que iam para o inferno. But Jesus never treated me that way. Mas Jesus nunca me tratou desta forma. He was gentle and kind with me. Ele foi manso, gentil comigo. My enthusiasm was 1 mile width. O meu entusiasmo tinha 1 quilómetro de largura. My maturity was 1 mm. Mas a minha maturidade tinha 1 milímetro. And God is a forgiving God. Mas Deus é um Deus que perdoa. You and I have a responsibility to live this gospel. Tu e eu temos uma responsabilidade de viver But este evangelho. in your hearts, revere Christ as Lord. Mas no vosso coração santifiquem Cristo como Always Senhor. be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. So, in closing, Então, para terminar, what is a living o gospel? que é o evangelho vivo? A living gospel is Christ ruling the heart. O evangelho vivo é Cristo que está a ser o rei do coração. So, say after me. Então digam, A depois de living mim, gospel is o evangelho vivo é Christ ruling my heart. Cristo a ser o Senhor do meu coração. Please repeat after Luís. Repitam depois do Luís. O evangelho vivo é Cristo sendo o Senhor do meu coração. The hope is visible in my daily life. O evangelho vivo é a esperança visível na minha vida. Visível na minha vida. Prepare to give an answer. Estar preparados para explicar, dar uma resposta. Share with gentleness and respect. Partilhada com mansidão e respeito. Amen. Amém. Christ truly should rule my heart. Cristo deveria realmente ser o Senhor e dirigir toda a minha vida. Do we know the gospel? Será que nós conhecemos o Evangelho? Do we live by this gospel? Será que nós vivemos este Evangelho? Just by knowing the gospel Só conhecendo o Evangelho and doing it in the wrong way, e fazendo da forma errada, you and I push people away. nós vamos estar a empurrar pessoas para longe But de nós. knowing the gospel Mas conhecendo o Evangelho and doing it in Jesus' way e fazendo o Evangelho da forma de Jesus, will cause all over this world the gospel is growing and bearing fruit. nós vamos fazer com que este Evangelho em todo o mundo continue a crescer e a dar fruto. Amen. Amém. I believe there are 4 churches represented in this room. Eu That acho- is found here Acho que há pelo menos From- 4 igrejas representadas aqui a from fonte. Vinny and Diana's, and for Algarve and Andy and Donna's. That one as well. So and then A ponte. okay, pond. Font is different and pond is different. Okay. Yes. Okay, good to know that. So that means that covers everybody in this room. Então, isto vai incluir toda a gente nesta sala. Would you like to stand? I want to pray for every one of you. Vamos ficar em pé. Eu gostava de orar por cada um de vocês. We looked at from
Peter's writing about the church, Nós tivemos a ver como Pedro está a escrever sobre a igreja, about hope, sobre esperança, about the gospel, sobre o evangelho, but we are called to live this gospel out in our daily life. mas nós somos chamados a viver este evangelho no dia a dia nas nossas vidas. There are challenges that have come on your way today. Há desafios que vão aparecer mesmo hoje. As you heard the word, Mesmo ao ouvires a palavra, there was something in your spirit that I need to do something about it. há algo no teu espírito se calhar está a dizer, eu preciso fazer algo relativamente a Because isto. God, this gospel, I need to revere Christ in my heart. Porque este evangelho, eu sei que tenho que santificar Cristo como Senhor no meu coração. And that's the starting point. Este é o ponto de início. Make your life count for the gospel. Faz com que a tua vida conte para o Let evangelho. your heart be fully surrendered to this gospel. Que o teu coração esteja completamente rendido a este evangelho. Even if it costs, Mesmo se custar, it is worth paying the cost to do the right thing before God. vale a pena pagar o custo para fazer So, a Father, I coisa certa just perante pray in Deus. Jesus' name. Pai, eu oro no nome de Jesus. We thank you for the amazing transformation Peter experienced in his own life. Nós te agradecemos pela transformação incrível que o Pedro experimentou na sua vida. Lord, he is writing these things not as an arrogant man, Ele não está a escrever estas coisas como um homem arrogante, the one who's gone through challenges, mas como alguém que passou por one who desafios, learned from his que mistakes, aprendeu com os seus erros, but now seasoned with grace and mercy. mas agora está cheio de misericórdia e And he's graça. challenging us to be a church that would look like the church that Jesus wants. E está a desafiar-nos a ser uma igreja que é como Jesus quer. We will be the people of hope Que nós possamos ser o povo da esperança. because Christ has risen, Porque Cristo ressuscitou. but we'll also be living this gospel daily. Mas também que possamos estar a viver este Till evangelho we meet diariamente. you in person. Até te vermos face a face. That day when you return and as we meet you, Lord, till that day we will live out this gospel, Naquele dia, quando te virmos novamente, até esse dia vamos estar a viver o evangelho. making you as the Lord of our heart. A santificar-te como Senhor do nosso coração. And Lord, have been living out this hope E, Senhor, tendo vivido esta and esperança communicating this gospel with respect and reverence. e comunicado este evangelho com respeito e mansidão. So help each one of us, we pray. Ajuda a cada um de nós, eu In oro. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém.